Certo? Ok. Boa tarde. Quero agradecer a vossa presença nesta 10ª edição das palestras de História da Arte e agradecer também ao colega Dr. João Manuel Ferrão a continuar a colaborar connosco nestas palestras. Muito obrigada. Ok, Sandra. Muito obrigado. Fiquei surpreendido de saber que será 10º, é capaz de jogar para em 6º, ou 5º ou 4º, também já ouvi 6º. Ok, então, olha, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que vou falar fundamentalmente aqui da banda de trás e da banda daquele lado, para pessoas que estão eventualmente menos versados nestas coisas da história da arte, nomeadamente na história da arte não é contemporânea, e portanto, sabendo que estamos no Instituto Superior de Agronomia, eu escolhi um quadro, podia ter escolhido muitos outros, que eu acho que de uma maneira ou de outra está relacionado com aquilo que se vai ensinando aqui nesta instituição. É assim, eu acho que quase todos vocês já viram este quadro, que, se bem me lembro dos tempos em que eu dei aulas no curso secundário nacional, não havia nenhum manual de história que, quando falava da Revolução Agrícola Inglesa, não mostrasse este quadro. Pelo menos antigamente era assim. O quadro está na National Gallery de Londres, como diz ali. É um quadro de dimensões pequenas, portanto, 69,8 por 119,4 centímetros. Óleo sobre tela, de um pintor chamado Thomas Gainsborough, que viveu naquele período que está ali indicado, e representa o senhor e a senhora Andrews, ou Mr. e Mrs. Andrews, como lhe queiram chamar. É um dos highlight paintings da National Gallery, ou seja, é um daqueles quadros que, quando se visita a National Gallery em Londres, está claramente em destaque, o que quer dizer que é daqueles quadros onde vocês vão encontrar dezenas de chineses e japoneses a tentar fotografar-se ao lado do quadro. É pena que praticamente nem olham para o quadro. Querem ter uma representação que eu ter nas redes sociais. Bom, eu queria só relembrar que nós, enquanto humanidade, vemos imenso pessoas como estes senhores que ali estão no ar, muito em quadro. E vemos imenso porque na Inglaterra do século XVIII, com alguma precedência na Holanda, no século anterior, os proprietários de terras começaram a efetuar uma série de transformações na agricultura, que não interessa agora entrar por aqui, que seria tudo técnico, mas que efetivamente transformaram tudo aquilo que seria possível fazer aqui na Terra. Explico porquê. Porque até esta altura era perfeitamente necessário, obrigatório, que 90% das pessoas se dedicasse ao setor agrícola e pecuário, para que no 10% das pessoas se pudessem dedicar a outras atividades. E, geralmente, aquilo que se tirava da agricultura era um rendimento relativamente baixo, permitia apenas que um pequeno grupo de proprietários pudesse viver com algum safogo e mandar fazer quadros como este, vivendo a maior parte das pessoas dentro do limite da miséria e da subsistência, e graças às transformações que começaram nesta época por estes senhores, estes e outros, e que continuaram até aos nossos dias, é possível que hoje em dia menos de 10% da população mundial se dedique à agricultura, que a agricultura seja muito mais produtiva e que permita alimentar uma população, não sei quanto é que é a população mundial, mas acho que teremos cerca de 6 mil milhões, e só há fome no mundo, não porque não haja abundância de recursos, mas porque, por razões variadas, a riqueza e a distribuição da comida está muitíssimo mal feita, mas isto seria outro problema.
Portanto, nós vemos muito estas pessoas começaram a olhar para a agricultura como uma atividade empresarial. Mas o facto de ser uma atividade empresarial não quer dizer que as pessoas daquele tempo achassem que isso as prestigiaria. Ou seja, quando alguém queria pintar um retrato, era muito mais prestigiante representar-se num jardim de, enfim, as pessoas estavam a viver a forma lúdica da vida, ou num interior bem arranjado, mas agora, num campo de trabalho, um campo agrícola, ser um fundo destacado de um retrato, digamos, de aparato, não era uma coisa muito vulgar. Ou seja, o que eu quero dizer com isto não é que não tivessem sido já representadas muitas cenas dos trabalhos agrícolas. Só que eram representadas, por exemplo, nas representações dos meses do ano, por exemplo, quando se queria representar os camponeses, uma cena qualquer, mas esta combinação de retrato de aparato com agricultura pura e dura é um caso praticamente único. Até este quadro ter sido pintado por volta de 1749, 1750. Bom, assim, o que é que nós vemos? Nós vemos, enfim, a partir da esquerda, temos aqui, começamos a ver aqui um carvalho muito sólido. Há aqui um senhor vestido com um traje relativamente claro, com uma espingarda e com um cão ao lado. Depois temos aqui uma senhora com um ar muito enfiado, vestida de azul e amarelo, que são o senhor e a senhora Anjos. E depois temos aqui alguém que praticamente 2/3 do quadro são ocupados com um campo cultivado. Vemos aqui ao longe um cerrado com carneiros, porque aqui a bocado vamos ver isto melhor. Ao longe vê-se também a torre de uma igreja. Temos aqui feixes de trigo já apanhados. Temos aqui uma cadeira em ferro, é curioso, pode ser em madeira, mas eventualmente já poderia ser em ferro, com um desenho típico do século XVIII, e outras coisas que vamos falando aos poucos, não é? Como eu digo, nunca se tem feito um quadro assim, e mesmo Gainsborough não voltou a repetir os quadros deste género. Tudo indica que ou os anos insistiram que o quadro ficasse pintado desta maneira, e que eles ficassem no campo e não no seu jardim, ou então teria sido o Gainsborough a propor, penso que nunca saberemos, não é? O quadro pertenceu à família e esteve pendurado em destaque na mansão dos descendentes deste casal até à década de 1960. Na década de 1960, os descendentes estavam com dívidas enormes ao fisco, porque o Partido Trabalhista tinha aumentado os impostos para poder pagar, coisa com a qual eu estou de acordo, para poder pagar o Serviço Nacional de Saúde Britânico, e muitas destas famílias tiveram que vender muitas das coisas que tinham para poderem pagar os impostos. E então venderam este quadro à National Gallery por um valor bastante razoável, não é? Portanto, o quadro só está na National Gallery há cerca de 50 anos, portanto, e não deixa de ser um highlight, mas é um quadro relativamente recente nas coleções da National. Nós sabemos, pelos registros paroquiais, que o senhor Robert Angus tinha 22 anos quando casou em Sudbury, uma pequena vila da região de Suffolk, com Frances Mary Carter, que tinha nessa altura 16 anos. Casaram a 10 de novembro de 1748, ou seja, cerca de um ano e meio antes do quadro ter sido pintado. Portanto, acreditem ou não, o senhor deve ter cerca de 23 anos e ela deve ter cerca de 17 anos quando este quadro foi pintado. O Gainsborough também se tinha casado há pouco, era um ano mais novo, o Robert, tinha casado com uma senhora chamada Margaret Burr, a noiva já estava grávida, eles se casaram,
e por isso não se casaram na igreja de Sudbury, casaram numa capela semi-clandestina de Londres, que tinha a má reputação de nela se efetuarem os casamentos quando as noivas já eram graves, e que uma capela assim escondida na zona do Soho, que não tinha saída para a rua, pegava-se no pátio e depois aquilo era muito secreto, só lá estava o padre e uma ou duas testemunhas, não é? Bom, o Gainsborough, depois da formação em Londres, ele tinha voltado para Sudbury, que era justamente a sua cidade natal, onde ele tinha nascido, e onde o casal Harris também pelo traje, que é claramente um traje de verão, e pelo trilho já apanhado, nós podemos concluir que esta pintura terá sido feita provavelmente em setembro, porque não só pelo trilho já apanhado, temos aqui, mas também o facto de ele estar com uma espingarda de caça e um cão, tipo perdigueiro, não digo possibilidade dos cães, mas o que indica que já tinha começado a época da caça. Ou seja, era importante que fosse nesta data, e já vamos ver porquê. Quanto mais não seja, para poderem tirar o retrato ao ar livre. Embora a pintura fosse depois acabada dentro do ateliê, mas havia sempre os esboços que tinham que ser tirados ao ar. Bom, os Andrews eram os fidalgos locais. E o Gainsborough, que era 21 anos, estava 22 anos, estava no início da sua carreira, muito longe da fama, que ele iria ter mais longe, mais tarde, era o único pintor local. Portanto, eles tiveram sorte de ficaram imortalizados. Se o Gainsborough não fosse Sudbury, teriam contratado um artista secundário e pronto, o quadro nunca teria ido para a National Gallery e a história teria sido outra completamente diferente. Tiveram muita sorte, porque toda a gente que era envolvida nestas coisas já conhece o senhor e a senhora, se calhar não tão bem como vocês têm que passar a conhecer daqui a bocado, mas vão passar realmente a conhecer. Bem, o que é que nós vemos? Vemos realmente o trigo, que é o símbolo da sua prosperidade, daí a necessidade de ser nesta altura do ano para mostrar que a colheita tinha sido boa, mas também pode referir-se à fecundidade da terra, e nesse caso é também uma alegoria do casamento que tinha sido feito pouco tempo efetuado, pouco tempo antes. Não é? Por exemplo, a pequena árvore que cresce entre duas árvores maiores, não sei se vão ver, também pode ser entendido como uma alegoria à criança que poderia vir nascer, estar para nascer. É muito provável que a senhora já estivesse grávida nesta altura, tendo em conta o nascimento do primeiro filho. Não é? Há aqui mesmo algumas sugestões irónicas, e sabemos que isto era mesmo assim, portanto, não estamos aqui a tentar descobrir o que não está lá, não é? Por exemplo, a posição em que está colocada a espingarda, ou, por exemplo, antigamente não, eventualmente, Gainsborough começou a delinear um pequeno pássaro aqui no regaço da senhora. Mas, por qualquer razão, não terminou o pássaro. É assim, a espingarda seria o símbolo da fidelidade, e era muitas vezes, nomeadamente na posição em que está colocada, e o pássaro era muitas vezes colocado no regaço, um símbolo também de sexualidade feminina. Provavelmente não sabemos porque é que Gainsborough nunca acabou. Ou terá sido considerado demasiado obsceno, terá sido porque o Gainsborough foi preguiçoso e, portanto, quis despachar o quadro. Não sabemos e já podemos falar sobre isso. O cão está aqui, claro que é um símbolo da caça, mas já sabemos também que é um símbolo de fidelidade. E reparem que o cão olha para a guerra. É? Quer dizer, está ao lado do senhor, mas está a olhar para a senhora. Não é? Ou seja, como quem diz, o cão faz a ligação entre um e o outro. É o meu, eu estou a olhar para ti, é um bocado bonito. Hoje em dia já me pega mal, mas na altura cai mal estar em um quadro a olhar um para o outro. Não é? Mas o cão é dele, mas olha para ela. E, portanto, de uma maneira muito simples, o Gainsborough fez o triângulo
da fidelidade. Bem, porquê é que eu digo que o Gainsborough pode também ter acabado? Porque o Gainsborough na unidade artística era completamente preguiçoso. Muito preguiçoso e muito pouco organizado. Ele dizia que o gênio e a regularidade são inimigos totais. Ele achava que um bom artista não é trabalho. Um artista bem de inspiração não é alguém que trabalha com regularidade. Aqui ao longe, entre as árvores, depois daqui a bocado vou mostrar pequenos pormenores, está uma torre, quase não se vê, que é a torre de St. Peter, a igreja de St. Peter em Sudbury, onde se tinha justamente realizado o casamento do senhor e da senhora Adams. A vila de Sudbury tinha 3 igrejas, o que mostra realmente a prosperidade da vila, e para além da agricultura, era também o centro de produção de têxtil artesanal. O avô da noiva tinha enriquecido o comércio de pães. Ou seja, este senhor de fazer, dar a entender que vinham de uma família muito antiga, uma família aristocrática, eventualmente nos antepassados tinham andado nas cruzadas. Não há nada disso. Este quadro foi feito mesmo para tentar dar uma ideia contrária. Dar essa ideia, mas não era isso que era. Embora o facto de estarem tanto destaque na sua terra, mostra realmente o tal espírito empresarial da classe média, que se calhar o aristocrata tradicional não chamaria a atenção porque não estava tão preocupado com isso. Portanto, o avô da noiva tinha enriquecido o comércio de pães e depois investiu os ganhos em terras, comprando uma série de terras em Sudbury a várias pessoas que fizeram tempo. E tornou-se rapidamente um dos maiores produtores, proprietários da região. E fez muito bem. Porquê? Porque, como disse, ele produzia pães artesanais, mas a revolução industrial estava a começar a nascer noutras regiões de Inglaterra. Se ele não tivesse mudado o negócio, provavelmente seria arruinado. Mas teve sorte, passou do negócio dos pães para o negócio agrícola, que naquela altura era o mais prestigiante. Ou seja, era muito mais prestigiante é dizer eu tenho uma quinta, do que dizer eu tenho uma fábrica ou eu tenho um grande armazém. Mesmo que a fábrica ou o armazém é sempre mais, não é? Mas a quinta tinha algo que socialmente dava destaque, não é? Bem, aliás, o Daniel Defoe, aquele famoso escritor de livros que vocês conhecem, em 1724 ele passou por lá, pela Sudbury, e descreveu a vila como muito povoada e rica. Não é? Portanto, povoada e rica. O pai de Gainsborough também tinha tido uma pequena fábrica de têxtil. E daí talvez a ligação do Gainsborough a esta família. Só que o pai tinha falido em 1733, a culpa foi completamente do pai de Gainsborough, que era igual ao Thomas Gainsborough, ou seja, completamente responsável. Portanto, ele tinha herdado a firma do seu pai, o avô do pintor Thomas Gainsborough, e negligenciou completamente as coisas, todo o dinheiro que estava era gasto em bens materiais, comprava tudo mais alguma coisa, gastava no jogo, gastava em bebida, gastava tudo. Portanto, eu pegava completamente na empresa e o Gainsborough era um bocadinho esta visão que o dinheiro era para ser gasto e o Gainsborough das duas uma, ou estourava o dinheiro ou então gastava tudo. Para não, verdade seja dita, era um investimento. Ele tinha realmente um talento natural, vou falar com Thomas Gainsborough, e a família enviou-o para Londres para estudar com um gravador francês chamado Ravelot. A ideia era que ele fosse gravador. Gravador de fazer gravura, não é? Gravador de gravar som, é evidente, não é? Este Ravelot fazia gravuras em estilo rococó. E nota-se essa influência, por exemplo, neste desenho fluido do banco, provavelmente já em metal, parece a ser em metal, portanto, estas linhas todas fluídas, depois mais tarde evidenciar a nova, que são típicas da época do Rococó e que mostra, eventualmente, a formação do Gainsborough com este gravador. Pessoalmente, o Gainsborough gostaria muito de ter sido um pintor de paisagens. O sonho dele era ser como os holandeses do século XVII, que
pintavam paisagens e que podiam viver a pintar paisagens. O problema é que o mercado inglês não estava para paisagens. Em Inglaterra, ninguém tem paisagens. Em Inglaterra criou-se retratos. E os grandes pintores ingleses do século XVIII são justamente retratistas. Hopner, Romney, Reynolds, etc, etc, etc. Não é por acaso que Londres deve ser a única cidade que eu conheço que tem um museu só dedicado ao retrato. National Portrait Gallery. Ok. É assim, ele aqui pôde, de certa maneira, equilibrar as duas tendências. Fez um retrato e fez uma paisagem. Equilibrou as duas coisas. Dizia-se em Londres que a pintura de paisagem só servia para decorar a parte superior de portas e chaminés. E era muito mal. Muito mal. Como disse, em 1848, Gainsborough, jovem, voltou à sua terra natal em busca de clientes, até que em Londres o mercado já estava tomado pelos grandes artistas. E há aquele senhor que é um bocadinho tipo Bucha Estica, a Ponte Costelo, o famoso parceiro, batendo sempre em dupla, não é? O Reynolds e o Gainsborough, se vai estudar a pintura do século XVIII, sempre Reynolds ou Gainsborough, não é? Já agora há quadros do Gainsborough na Gouveia, e há quadros do Reynolds no Museu da Arte. Bom, ele teve sorte para ser. Agora, normal, chega um miúdo, que era realmente, talento, e de repente, a cidade local resolve contratá-lo para um quadro. Bem, é assim, o quadro não agradou. Não agradou nem ao senhor Encioneiros, que acharam que estavam muito diminuídos, ficaram demasiado pequenos perante a paisagem, e não agradou à sociedade local. Sabemos que houve muitos comentários em que as pessoas achavam que isto não era bem um retrato. Devia-se ter mais gente e menos paisagem. Isto não era bem um retrato. E o Gainsborough não vai mais existir neste tipo de coisa. Ele vai pintar algumas paisagens, sim, que vai ter muita dificuldade em vender, mas não vai conseguir agradar à Gentry do sul de Inglaterra nesta hora. Bem, o Gainsborough tinha com esta gente, diga apenas o Sr. Amy, mas os outros proprietários que não estavam no quadro, uma relação um bocadinho de amor. Ou seja, precisavam deles. Eram eles que faziam ganhar a vida. Era a pintá-los por realmente ganhar a sua vida. Pintou toda aquela gente, os quadros dele estão espalhados aí pelos grandes museus do mundo, mas no fundo tinha por eles também um certo desprezo de artista. Não é? Por exemplo, ele escreveu em certa altura: não há pior inimigo para um verdadeiro artista do que este gentleman. A única coisa que tem em vida de interesse é a sua bolsa. Não é? E depois queixava-se que queria discutir arte com eles e que eles só sabiam discutir cavalos, cães, caçadas e outras cenas, por exemplo, os romances de Jane Austen, já agora vejam uma série, o livro Fonseca, aquela famosa da BBC, mostra muito bem o que é a vida desta gente. Os Anos eram, como eu disse, um bom exemplo desta aristocracia média, gênero, chamava a gênero. O Robert está numa pose descontraída, ao mesmo tempo olha-nos com alguma superioridade. O traje, claro, elegante, era considerado apropriado para a caça, e a caça era a atividade mais digna do cavalheiro passar o seu tempo, não é? Eventualmente, para o jantar, ele ia substituir a casaca clara por uma casaca mais escura. A regra mandava que fosse assim, e corresponde exatamente à última moda em Inglaterra em 1700. Portanto, a roupa devia ser novíssima. Ele queria mostrar a roupa nova. Não é? Ele pôs os pés, praticamente, não sei se estão a ver, aqui nas raízes do castelhano. Simboliza
a permanência, a estabilidade e também, supostamente, as raízes da família que estavam naquela terra. O que não é verdade, porque a terra tinha sido comprada há poucos anos antes pela Mirador, não é? Mas a ideia que nós ficamos é sempre de uma terra que já vem do tempo de era conquistador, não é? Bom, estes trabalhadores desta classe média rural, não é? Esta aristocracia média rural, eram verdadeiro poder, não é? Eles viviam dos rendimentos da terra, eram eles que se davam à política, por exemplo, forneciam a maior parte dos deputados de Westminster. Naquela altura, considerava-se que os políticos não deviam ser pagos, deviam ser pessoas ricas, para não caírem justamente na corrupção. Mas, evidentemente, isto depois impossibilitava os cidadãos comuns de participarem da vida política, não é? E a ideia de pagar aos políticos foi uma ideia que nasceu muito mais tarde e que foi considerada uma ideia de esquerda, não é? E pagar bem aos políticos era uma ideia que a esquerda defendia com unhas e dentes, justamente para permitir que as camadas mais pobres pudessem dedicar à política e que tivessem meios suficientes para não serem tentados pela corrupção. Mas como este é um tema que hoje polémico, não vamos entrar muito mais por aqui, vamos apenas a dizer o que acontecia. E sendo eles que faziam parte, que era no futuro dos deputados do Parlamento de Westminster, claro que o rei, sem eles, nada a fazer, não é? O rei, nesta altura, era Jorge II. Para ter uma ideia, eu gosto muito, esta Land Gentry, esta classe média aristocrática, contava com cerca de 15 mil famílias, mais ou menos, da Inglaterra nesta altura. Os melhoramentos que estavam a fazer nas suas propriedades, temos a ideia que lhes permitiam rendimentos de cerca de 1.000 a 3.000 libras de renda anual, que lhes permitia, isto seria mais ou menos entre 250 mil euros e 750 mil euros de renda anual. Portanto, isto permitia-lhes ter aquelas mansões que nós estamos habituados a ver na Inglaterra, não é? Com aqueles pórticos bonitos, permitia mandar os filhos fazer o grande tour pela Europa e trazer quadros do Cataleno e Guarda para as nações e permitia fazer coleções de arte, coisas que, efetivamente, então hoje encontramos nas grandes casas inglesas, para ter uma ideia, rendimento aristocrata rico em Portugal nesta altura era cerca de do Cadaval, por exemplo, era 10 vezes menos dentro de um bom ano. Portanto, e aqui não estamos a falar dos mais ricos, atenção, não estamos a falar das grandes famílias titulares, os duques, os condes, os marqueses, eles queriam receber 10, 20 vezes. O Mr. Darcy do Orgulho de Pulsar, aqueles já estavam noutra estrada. A nossa agricultura não tinha nada a ver com isso. O rendimento era completamente diferente. É assim, o Robert Evans, já sabemos a origem do senhor da França, mas o Robert também não tinha origens aristocráticas, apesar das suas pretensões. Na realidade, o pai dele era um Ourives de Londres. E, aliás, é até possível que o Gettysburg tivesse vivido em casa do pai dele como aprendiz. Mas não há certeza. É assim, o senhor Andrews Parr, o pai daquele senhor, tinha juntado algum dinheiro com Ourives e era muito bom Ourives. E então começou a emprestar dinheiro a juros muito elevados e sabemos que entre os devedores estava grande parte da nobreza inglesa, nomeadamente até os mais ricos, que já tinham empenhado muito do seu rendimento, e até o príncipe de Gales, Frederico, que não vai suceder ao pai porque vai morrer mais cedo, por isso é que vai suceder o irmão mais novo, o Jorge III, mas defia, por exemplo, o príncipe de Gales defia ao pai do Sr. Andrews a modesta quantia de
30 mil libras, mais ou menos 7 milhões e meio de euros, não é? Que ele esbanjava, aliás, mais tarde, o quarto século, não é? Em noites, chuvetanas, bem regadas e bem ricas, não é? Bom, o senhor Evans Pike, comprou uma mansão em Grosvenor Square, que era uma das zonas mais caras de Londres, e começou a gerir vários negócios que incluíam navios, negócios coloniais, portanto, era também traficante de escravos, portanto, tudo aquilo que fazia alguém rico naquele tempo. E além disso, era o cobrador de dívidas da Casa Real. Portanto, ele próprio trabalhava para o rei nesse sentido. Pôde mandar os filhos estudar para Oxford e pôde comprar terras para o filho, justamente na zona de São Paulo. E o filho, quando se casou com esta menina, portanto, ele encarregou-se de dar ao filho um casamento conveniente, que permitisse juntar as terras que ele tinha comprado com as terras do maior proprietário da época, que era o pai da Frances, tornando-se praticamente donos de toda aquela região. O Roberts começou a vida como proprietário rural, depois herdou os negócios do pai, dizia-se que o pai dele, tal, ou riquíssimo, que nunca se divertiu um único dia da vida até morrer com 79 anos. Ou seja, o homem só sabia ganhar dinheiro, é que o dinheiro tem dinheiro, os herdeiros divertiram-se com o dinheiro que o homem ganha. Nomeadamente o Sr. Evans. O Robert e a Frances tiveram 8 filhos e com isso consolidaram a árvore genealógica até hoje. Ainda tem descendentes, ainda hoje. Portanto, podiam considerar-se como a raiz de uma nova genealogia quando se apoiam no carvão. Como é evidente, Frances Mary Carter não teve qualquer opinião do casamento. Para o seu pai, casar com a filha, com o Robert Evans, que vinha com muito dinheiro por trás, não é? Era uma mulher de morar no Brasil e, portanto, dizia que ela fez um casamento estadão, casou com um homem, não é? Foi tudo resolvido por notários e advogados e no casamento apresentaram-se os dois na igreja, ali onde está, não é? E disseram que sim, porque se ela dissesse que não estava na parte de tal do pai, portanto, não tinha outro remédio, só bem dizer que sim. O mais importante era que ficasse tudo escrito, não é? Que dinheiro é que era para ela, que dinheiro é que era para ele, que dinheiro é que era para os herdeiros, que dinheiro é que ficava para este, que dinheiro é que ficava para aquele. Isso tinha que tudo ficar registrado. Os advogados e notários trabalhavam imenso cada vez que havia um destes casamentos. E tudo era fixado. Até às heranças, dotes, dinheiro pessoal, tudo. Não é? Há um pintor desta época, que é o William Bogart, que tem uma série de quadros chamados justamente de Mariage à Mabel, o casamento à mão. E então é uma série de histórias, tipo histórias de quadrinhos, para mostrar o que era um casamento nesta altura. A noiva toda chateada, o também desgraçado, aquilo acaba mal. É uma história duradoura, depois acaba. Eu tirei isto da internet, há uma peça teatral daquela altura, um escritor chamado John Gray, chamado The Beggar's Opera, a ópera dos mendigos, também chamada assim, em que há um personagem que diz isto, não é? Eu acho esta frase deliciosa. Só a esperança de uma confortável feliz mantém o amor das pessoas. E perder o marido é a finalidade de todas as palavras do matrimônio. Não se escandaliza nada, mas é mesmo assim. Não havia, dizia-se, ninguém mais feliz do que uma viúva. Não há ninguém mais feliz do que uma viúva. Reparem que os romances estavam com isso, ainda estou cheio destas histórias de envenenamentos para heranças. As pessoas queriam ficar heranças, matavam-se umas às outras para ficar com as heranças. Portanto, os maridos eram uma desgraça, que era o assédio que se via na comida, não é? A ajuda da criada, a ser uma criada que gostava destas coisas. Acho que todos leram bastantes policiais antigos para saber estas coisas, não é? Bom, Francis Carter trouxe
como digo, o lote, trouxe a propriedade de Auberry, que é onde isto foi pintado. A casa não aparece no quadro por uma razão, que a casa era ainda a casa do pai dela. Tinha uma casa relativamente modesta, não é? Portanto, eles vão mais tarde construir uma casa bem grande que não existia nesta altura. Não é? E o Robert decorou-a luxuosamente e, inclusivamente, a casa brilhou, porque as casas das outras famílias que tinham terras estavam nessa altura muito envelhecidas, a precisar de obras. O Robert, ao contrário, tinha uma casa neoclássica no vinho forno. Frances está vestida também à chamada moda campestre. Não é? Portanto, ela tem um chapéu tipo chapéu de palha, não é? Está vestida com um vestido considerado muito simples, não é? Com cores apropriadas para combinar com o campo. Azul claro combinava com o céu, amarelo combinava com o trigo. As cores eram para se passear, combinavam-se com o ambiente em que se ia passear. Portanto, se o trigo está a apanhar e se o tom do campo é o amarelo, então as minhas cores são o azul e o amarelo. Terá a ver com a madeira da outra. Eram cores também apropriadas para a época quente. Mas depois a distinção era justamente as sedas e os materiais caros de que se faziam os quadros, ou, por exemplo, os sapatos. Vocês podem ver que estes sapatos são ótimos para a pessoa andar no meio da terra. É terrível. Mas pronto, isto é muito. Não é? As sedas devem ter vindo de Paris, provavelmente fabricadas em Lyon, costurei por esse alobrinho, mas era o nome. O Gainsborough era muito apreciado por dois talentos. Pela maneira como pintava as nuvens, que podem olhar e perceber, e pela maneira como pintava os trajes femininos. Se forem a ver, tem lá um retrato da senhora do jardim e o vestido as cores do vestido são, a maneira como ele dá a textura dos tecidos é realmente estranho. O casal acabou por estar bem. Mas, se já leram de Nelson, sabe, o mais importante para a felicidade do casal é o rendimento do marido. Se o marido tem bom rendimento, o casal está-se bem. Faz a sua vida e vão-se bem. Se o marido não tem rendimento, é uma justiça. O marido tinha rendimento e, portanto, as coisas não eram. Infelizmente, para a Frances, ela nunca chegou ao fim, porque morreu em 1780, o Robert morreu em 1806, portanto, ela não teve a sorte de viver pós-Robert. Não sei se viu o mesmo que eu, mas a Frances tem claramente um olhar calculista. E sabemos que era realmente uma mulher calculista. Era uma mulher que fazia contas. Era uma mulher que aceitou casar com muito remédio. Mas na véspera do casamento andou a ver os textos todos dos advogados para saber quanto dinheirinho é que eu posso gastar, quanto é que eu posso gastar em roupas, quanto é que eu posso gastar nisto, quanto é que eu posso gastar nisto. E andou a ver aquilo tudo antes de dizer o sim. Agradou-lhe e disse o sim. O Gainsborough não foi tão feliz. A esposa, Margaret, era uma filha legítima do Duque de Beaufort, que era o embaixador da França na Inglaterra no século XIX. Mas o Duque de Beaufort não o reconhecia. Depois de morrer, deixou-lhe uma renda anual vitalícia de 200 libras, mais ou menos 50 mil euros. Não é mau, era um bom rendimento. Agora, o problema é que o Gainsborough apropriou-se do dinheiro que tinha sido deixado pelo marido e pelo pai da mulher, e gastava tudo, completamente destrói. A mulher não o preocupava com isto, o dinheiro era com o pai, estava a gastar o dinheiro com o pai, metier. Ela insistia que ele trabalhasse mais e gastasse menos, ele insistia em gastar mais e não percebia porque é que ela não deixava que ele fosse os amigos, não é? E foram extremamente infelizes também por causa do dinheiro. O
casal foi extremamente infeliz por causa do dinheiro. Desculpem lá, estou com bom, Gainsborough só disse às tantas, perguntaram o que é que ele achava da mulher, e ele diz: ela era demasiado sapoquinha para me fazer feliz. Pronto. A paisagem é à direita, é idílica e está desenhada quase como um jardim, não é? Portanto, os vários planos vão ser marcados pelas árvores. Vamos a ver agora um plano maior, e agora temos aqui, por exemplo, na realidade é uma paisagem agrícola. Vemos, por exemplo, aqui os carneiros, não é? Dentro de um cercado, o que implica também a produção de lã, que é uma das grandes atividades da Inglaterra já desde a Idade Média. Portanto, a Inglaterra exportava lã à Flandres, na Flandres batia os tecidos e depois mandava-os para os modelos. Os tecidos de lã que eram vestidos pela elite portuguesa vinham justamente da Flandres, ou aquelas lãs que eram usadas nas tapeçarias, as famosas tapeçarias flamengas, que eram feitas combinando a seda que vinha da França com a lã que vinha da Inglaterra. Florestas cerradas depois estão a ser abatidas aos poucos. Eu vou andar um pouco para trás. Isto é outra vez a representação do trigo, banhado. Aqui o senhor e a senhora ambos no destaque. Muito obrigado, Sónia, por este esforço. É ou não é mal isso? Eu estava a fazer negócios perfeitamente. Lá está a igrejinha de Sudbury. São vaquinhas, não é? Outra criação, não só de carneiros, não é? Aqui é o raiz do carvalho, com uma delícia, podem ver os sapatos, sapatilhas apropriadas para fazer grandes caminhadas no campo, não é? Para ser irónico, é óbvio. Aqui voltamos. Este é um retrato, onde só volta um retrato de Gainsborough. Outra das torres da igreja, e agora uma coisa engraçadíssima. A outra igreja, e agora uma coisa engraçadíssima que a Sónia me contou há bocadinho. É que o carvalho que aparece neste quadro ainda existe. Está aqui mostrado. Muito obrigado, Sónia, pela curiosidade. Muito bom. Pronto. Eu contei-vos a história de um quadro, de uma família, de um síndico, de uma revolução agrícola. Ok? Pronto. Não sei se têm dúvidas. Pronto. Não sei se querem perguntar alguma coisa. A ideia foi fazer uma história de ouvir o quadro, os personagens, o artista, interpretar tudo. E assim nós podemos melhor, se isto nos despertar um dia ir em Londres, ver o quadro, acho que vale muito a pena. Esta quinta e depois a casa, mais ou menos em quilómetros. É no Surrey, é no sul, não é no sul, é a norte, um bocadinho a norte de Londres. Sim, um bocadinho a norte de Londres, mas na zona da terra mesmo. Não é na Cordoaira, do Devon, portanto, nessa zona aí. Ainda existe a casa da família, ainda existe tudo isto, existem descendentes, hoje já não vimos, tive ver muita coisa, mas ficou assim. Pronto, se não há mais nada, agradeço a Sónia. Obrigada. E a todos terem vindo, espero que tenham gostado. E pronto, ou ainda mais. Ok? Esperemos, não é? 11ª. Só lembrar que para a semana, à mesma hora, será esta palestra da Serpente ao Cordeiro, a simbologia dos animais bíblicos na arte. Fechamos o ciclo desta 10ª edição das palestras de História da Arte. É a mesma hora. É a mesma hora, às 5h30, na próxima segunda.